Obrigado, Tades, pela sua participação. Com a palavra, o Gilad de Souza Silva, representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, pelo prazo de 5 minutos. Em seguida, eu voltarei a palavra ao nosso autor do requerimento, Padre João, para caminhar para o encerramento da audiência pública. Boa tarde, me ouvem? Muito bem. Maravilha. Então, inicialmente queria agradecer ao Padre João pelo convite, agradecer ao movimento de luta pela soberania popular sobre a mineração humana, por também me fazer essa indicação. Eu sou Giliad, como vocês provavelmente estão vendo aí na indicação do nome. Sou professor de Economia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, sediado em Marabá. Então, conhecemos bastante essa realidade em loco sobre as dinâmicas minerárias aqui no estado do Pará. Eu tinha preparado uma apresentação, não sei se os colegas chegaram a receber e se tem condições de telar. Eu queria mostrar pelo menos algumas figuras, não sei se é possível. Já está telando aí? Eu acho que não, né? Tá, mas se não for possível, também não tem problema. Se não for possível, também não tem problema. Não, porque eu tinha organizado uma apresentação e enviei. Eu não sei se os colegas receberam. Mas se não for possível, não tem problema. Eu posso ir comentando aqui. Depois você disponibiliza ela para a mesa, que eu vou deixar ela disponível para todos que quiserem ter acesso. Perfeito. Eu tinha enviado para o e-mail, né, que me foi indicado, mas, pois bem, eu queria também compartilhar algumas observações, né, e colocar aqui em 3 elementos fundamentais, né? E aí, esses 3 elementos fundamentais, eu iria ilustrar isso com algumas figuras. Primeiramente, me parece que também é de conhecimento público, né, que a mineração no Brasil, particularmente a mineração dos setores mais relevantes, né, especialmente mineração de ferro, é um setor que é altamente rentável. Eu fiz essa estimativa utilizando o balanço patrimonial de todas as empresas de capital aberto, das principais de capital fechado do Brasil, para mostrar que a mineração... Ah, isso aí, perfeito. Então, se você puder passar 2 slides, mais um slide, por favor. Isso, para poder mostrar que... Aí só volta agora um. Para poder mostrar que a mineração é tanto de mineração de metálicos e outros não metálicos e mineração de energéticos, foram, ao longo dos últimos 20 anos, consistentemente mais rentável do que a média da economia brasileira. Né? Então, eu basicamente peguei um indicador de rentabilidade, que é o retorno sobre ativos, e fiz essa simulação, e fiz essa estimação para os últimos 20 anos, olhando trimestralmente, né? Para justamente evidenciar que, fora justamente aquele período entre 2011 até 2016, esses setores foram substancialmente mais rentáveis, tiveram uma lucratividade maior do que a média brasileira. No outro slide, no próximo, eu faço uma estimação para olhar quais foram as empresas que tiveram superlucro, né? Como foi definido ali em 2022, que são as empresas que têm lucro acima de 1 bilhão, lucro líquido, acima de $1 bilhão, né? Então, no caso brasileiro, foram 22 empresas, e aí destaca-se justamente as 2 principais, que são empresas mineradoras, né? Responsáveis por mais de 50% do superlucro, isso em 2022, né? E aí, nos outros slides, o que basicamente eu faço? Eu olho como é que é o valor bruto, ou seja, a riqueza nova que Brasil e Austrália criam, e como essa riqueza nova se distribui entre remuneração do trabalho, remuneração do capital e remuneração do Estado, né? Isso, obviamente, isso em cima do valor adicionado, não em cima das vendas, que é em cima dos produtos. E aí você nota que, do ponto de vista médio, a economia brasileira e australiana tem uma distribuição funcional da renda parecida, mas aí, quando a gente vai olhar para os outros 2 slides, o próximo slide, que aí eu basicamente faço essa mesma composição, só que apenas para as empresas que são de extração energética, você já percebe que a estrutura da distribuição funcional da renda, no caso brasileiro, ela é mais concentradora que a australiana. Estou pegando o caso da Austrália porque junto com o Brasil, os principais produtores e vendedores de minerais ferrosos, né? Então, aí você já percebe que, no caso brasileiro, nós temos uma estrutura ainda mais concentradora de renda. E aí, quando vai olhar o caso do ferro exclusivamente, que é o próximo slide, você percebe que esse processo permanece da mesma forma. Ou seja, ainda assim você tem uma estrutura mais forte
ainda do que no caso anterior, o que basicamente se reverbera também para como o Estado se apropria dessa renda. O atual formato de apropriação do Estado dessa renda é justamente por via da CEFEM. Só que a gente sabe que ela não é a única forma que já existiu no Brasil, né? Antes disso, o próprio Valdir comentou do I1, que é o próximo slide. Os próximos slides, se puder passar, por favor. Sobre CEFEM já foi discutido, né? Então não preciso falar sobre isso. O próximo. Isso. Aí eu faço uma comparação, né? Como é que era a distribuição do recolhimento entre o I1 e a CEFEM, para mostrar que a CEFEM é, sem sombra de dúvida, um avanço em relação ao que havia do ponto de vista de royalty, né, anterior à Constituição Cidadã de 88, né, que era basicamente concentrada em cima do Estado e não em cima dos municípios minerados, e tinha-se uma obrigação dos Estados em executar esse orçamento para garantir infraestrutura e logística para o setor. Além disso, né, juntamente com aquela demonstração da concentração de renda pesada que nós temos no setor, você também tem, em comparação, o caso do recolhimento de royalties, né? Estima-se que, por exemplo, em 2023, na Austrália, o royalties recolhido foi quase 10 vezes maior do que foi recolhido no caso brasileiro, né? O que ainda mostra também uma dificuldade que nós temos quando se trata de apropriação do Estado da riqueza que é da sociedade brasileira. Tudo que está no subsolo é da sociedade brasileira por meio do Estado, que é seu ente representativo, né? E os próximos slides, pode passar, por favor? Aqui eu falo basicamente como é que é o índice, né? Que aí já foi falado, pode passar, por favor? Também já foi dito, né, que grande parte dessa concentração acontece no ferro, pode passar. Aqui também já foi colocado, né, que basicamente concentra-se em 2 estados, o estado do Pará e o estado de Minas Gerais, os principais municípios, né, também já foi falado, pode passar. E aí tem, então, o que fazer. E aí eu finalizo a minha exposição falando sobre 3 pontos. Para mim, na minha avaliação, o primeiro ponto antes de entrar na discussão sobre execução orçamentária dos municípios, para mim, uma tarefa importante da sociedade brasileira é fazer com que ela se aproprie de uma parcela maior da renda, porque este é um setor que grande parte da sua renda fica na forma de rendimento para o capital. A arrecadação que o Estado brasileiro faz é percentualmente infinitamente menor do que outros estados minerados, e por isso é importante ampliar essa apropriação. Para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pode passar? Aí sim, discutir sobre a utilização dessa renda, né? E aí, como os expositores anteriores falaram, é importante diversificar, mas não apenas diversificar, porque essa é uma palavra genérica, mas aí eu estou chamando isso de diversificação positiva, que é justamente uma diversificação que se alinhe com o bioma, ou seja, estimule atividades que não sejam confrontadas com o bioma existente, ou seja, que consiga produzir atividades alinhadas com o bioma, que seja inclusiva tanto para a cidade quanto para o campo, porque por vezes uma discussão se circunscreve ao urbano, e também pense nas questões estruturais dos municípios, infraestrutura, saneamento básico, acesso à saúde, dentre outras. Então esse para mim é um segundo ponto importante, que aí discute-se justamente como se é executado esse dinheiro apropriado. E o terceiro ponto é justamente pensar na utilização dessa renda como uma fonte para o futuro. E aí entra-se, para mim, num debate importante que é necessário consolidar a discussão nacional sobre fundos soberanos, sobre a renda mineral, sobre royalties de mineração, né? Pegando um conjunto de exemplos na Noruega, exemplo no Alasca, dentre outros, né? Então, com essas 3 observações, eu fecho a minha contribuição aqui. Gilad, muito obrigado pela valiosa colaboração, porque você colocou no relatório de forma clara que tem espaço para isso, né? Que a contrapartida realmente é muito pequena. Se tem gente achando, eu citei aqui a questão da descoberta no pré-sal agora, né? Que foi dado o lance 5,9%, mais 10 de CEFEM, 15,9%. Quando a gente fala de 3,5%, dá até tristeza, né? Se 15,9% é pouco, imagina 3,5%. Então, assim, a gente tem que trabalhar realmente para termos uma CEFEM de pelo menos 10%, isso de forma clara, basta olhar o balanço das principais companhias, em especial da Vale, que é a maior delas, que você vê com clareza que cabe isso lá. Que quem trabalha contra essa proposta alega normalmente, mas os preços do minério lá fora. Olha, é percentual.
Então, assim, é necessário realmente ter essa maior apropriação para que a gente possa ter esses investimentos para a população, principalmente nessas regiões mais afetadas. Parabéns aí por sua explanação, muito obrigado pela participação. Eu volto a palavra